Olá, meus queridos, como estão? Bien? Gente, como vocês já sabem, né, essa nossa aula de hoje ela é justamente para a gente tirar dúvida daqueles que nos mandaram mensagens com dúvidas específicas e também para a gente corrigir as atividades que ficaram, né, sem correção. Como vocês já sabem, eu já venho fazendo isso desde a minha última gravação que eu fiz com vocês, que foi aquela correção. Então, vamos tratar apenas das atividades que não foram trabalhadas naquela videoaula, ou seja, as primeiras atividades, tá bom? E também aquela atividade do Google Drive que vocês responderam e me enviaram, certo? Mas antes da gente passar para as atividades, para as correções, eu gostaria de detalhar algumas dúvidas, de esclarecer algumas dúvidas de alguns alunos que me mandaram mensagem, tá bom? Lembra que eu perguntei lá no grupo? Bom, eu recebi uma pergunta que diz assim: qual a diferença entre as orações condicionais 1 e 2? Vocês sabem que tratamos de um capítulo, as orações condicionais classificadas como 1 e as orações condicionais classificadas como 2. Então, de alguma forma, elas têm alguma relação, né? São orações que, como o nome já diz, são orações que dão uma condição para um determinado acontecimento, uma determinada ação que venha, né, a se realizar ou que eu imagine que poderia ter se realizado, tá bom? Aqui nesse slide, eu me refiro à primeira oração condicional, que é a oração condicional 1. Mas antes da gente ver o slide, eu gostaria de fazer um pequeno lembrete em relação ao assunto, para que a gente possa fazer a discussão e assim responder ao aluno que perguntou. As orações condicionais 1 está na página 21. Eu quero que vocês abram o livro agora para que a gente possa acompanhar e ter o raciocínio e depois a gente tirar essa dúvida, tá bom? As orações condicionais 1, pessoal, como aqui no próprio slide já diz, elas são improváveis ou imaginárias. Ou seja, eu imagino, eu suponho uma determinada coisa, mas claro que é improvável de acontecer porque, como por exemplo, quando eu falo assim, se tu vier a tempo, te ajudaria. Mas por que eu não ajudo? Porque eu não tenho tempo. Então é algo. Eu imaginei que se eu não tivesse ocupada, eu poderia te ajudar. Mas eu ando ocupada. Então, por isso que eu não posso. Então, por isso que são consideradas orações condicionais improváveis ou imaginárias. Pronto, eu já sei que elas são improváveis de acontecer. Eu vou ler para vocês logo aqui no próprio slide o conceito. As orações condicionais improváveis ou imaginárias manifestam a improbabilidade de que algo ocorra ou deixe de ocorrer. A oração subordinada se constitui com imperfecto subjuntivo, mientras a oração principal sempre aparece no condicional. O mesmo aluno ou aluna, né, perguntou também quais eram os tempos verbais que eram trabalhados nas orações condicionais 1 e 2. Então, aqui na própria explicação já vai esclarecer também quais são os tempos verbais. Na própria tabelinha de vocês, tem aí na página 21, pretérito imperfecto de subjuntivo. Então, esse é o tempo verbal da primeira parte da frase, tá bom? A segunda parte da frase vem sempre no condicional, que é considerado condicional simples, tá bom? Então, são trabalhadas, como bem na página 21 tem, pretérito imperfecto de subjuntivo, certo? Que é trabalhado na primeira parte da frase, ou seja, antes da vírgula. E na segunda parte da frase é trabalhado a condicional simples, tá bom? Então, são os dois tempos verbais das orações condicionais 1. As orações condicionais 2 já trabalham outro tempo verbal, tá? Eu vou esclarecer logo para que a gente possa acompanhar o mesmo raciocínio. Trabalha o pretérito pluscamperfecto de subjuntivo na oração, na primeira parte da oração, e trabalha condicional perfecto na segunda parte. Então, esses são os tempos verbais trabalhados. Outra coisa que eu queria ver com vocês. Como eu já mostrei para vocês, como que funciona a questão da frase. Então, é algo improvável de acontecer. Se tu viera, ou tu viesse tempo, te ajudaria. Se eu tivesse, porém eu não tenho. Então, não tem probabilidade de acontecer.
As orações condicionais improváveis ou imaginárias se referem a sucessos do futuro que não se consideram prováveis que ocorrem. Que é o caso dessa oração que eu acabei de citar para vocês. Gente, outra coisa que eu quero que vocês observem. Esse assunto, orações condicionais, como o próprio nome já diz, ela é uma condição para determinada coisa. Se eu tivesse tempo, se eu... nessa primeira parte da frase, eu deixo bem claro a minha condição. Se eu tivesse tempo, essa é a minha condição. E o que eu faria de acordo com a minha condição? Te ajudaria. Entendeu? Então, automaticamente, esse assunto ele trabalha umas orações condicionais no sentido de uma condição para determinado acontecimento ou suposição, como é o caso desse assunto aqui, que não são assuntos que realmente se realizou, mas são suposições, porque são improváveis, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês. Para entender também, eu já sei qual é o tempo verbal, já sei o que estudo, já vi o exemplo, não é isso? Agora, quero que vocês vejam no livro de vocês a terminação para esses verbos. Estão vendo aí? As terminações. Ou seja, se eu não aprendo as terminações, não tem como eu conjugar esses verbos. Então, aprenda a conjugação. Pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, tem a terminação para ele. Tá bom? A mesma coisa com condicional simples. Beleza, até aqui. Lá no outro, a mesma coisa. Só que a gente vai ver questão de significado e tudo para que a gente possa fazer essa comparação entre uma e outra. Então, vamos aqui. Aqui só para que vocês entendam qual a diferença entre as ações condicionais 1 e 2. A 1, essa daqui vocês estão observando. Eu tenho aqui a primeira parte da frase, inclusive foi no livro de vocês que eu peguei isso aqui. E a segunda parte da frase. Então, a primeira parte pertence à oração 1. A segunda parte pertence à oração 2. Como vocês sabem, é uma oração condicional que ela tem a 1 e a 2. São duas orações, tá bom? Então, bem aqui, pessoal. Se no trabajara, seria um sin techo. Se eu não trabalhar, eu não tenho o teto. Então, para mim ter o teto, eu preciso trabalhar. É a condição. Aqui, pessoal, é a questão das orações condicionais 2. Olha, raciones condicionales impossíveis ou irreais. Então, a condicional 2 ela é considerada impossível ou irreal. Ou seja, também não acontece, ou seja, também não se realiza. São uma suposição, algo impossível de se realizar na prática. Observe o significado. As orações condicionais impossíveis ou irreais podem ter dois significados. Se a oração é afirmativa, se refere a um cenário passado, que finalmente não teve lugar. Ou seja, como vocês sabem, quando eu trabalho, como esse assunto, vamos só abreviar aqui rapidinho. Como as orações condicionais 2 trabalham pretérito pluscamperfecto de subjuntivo, automaticamente eu trabalho uma ação do passado. Pluscamperfecto, pretérito, aliás, eu me refiro ao passado. Então, as orações condicionais 2 é passado. As orações condicionais 1 é futuro ou é presente. Claro que não se realiza, mas é presente. A 2 é passado. Certo? Tiver um cenário passado que finalmente não teve lugar. Ou seja, que poderia ter acontecido lá no passado, mas que não aconteceu. Então, vamos à frase. Se hubiera tenido tempo, te habría ayudado. Então, se eu tivesse tido tempo, eu haveria, te ajudado. Mas eu não tive. Observa que é uma frase no passado. Porém, é algo que não se realizou. Tá bom? Então, observa que um trabalha presente e futuro, outro trabalha passado. Uma trabalha pretérito imperfecto, de indicativo e condicional simples. O outro trabalha pretérito pluscamperfecto de subjuntivo e orações condicionais, que são no caso do composto. Então, são os 4 tempos verbais. Cada um condicional trabalha 2. Tá bom, gente? Só rapidinho aqui, abrindo a página da segunda oração. Tá, gente? Pra mim não me perder.
A oração condicional 2, pessoal, aqui é os tempos verbais, as terminações. Do jeitinho que eu mostrei o outro, vou mostrar isso aqui pra vocês. Vocês vejam essa página, é a página 34. Então, essas são as terminações. Lembrando que a oração condicional 2 também trabalha com um assunto que tem o verbo auxiliar e o principal. Tá bom? Mas isso aqui não é um assunto para a gente fazer uma comparação. Trabalha orações condicionais, que foi as pretérito imperfecto de subjuntivo, e também a condicional simples. Então, esses dois assuntos, ele trabalha apenas com uma conjugação, com um verbo. Quando eu vou lá para a segunda, orações condicionais 2, os dois tempos verbais têm o verbo auxiliar e o principal. Tá bom? Então, só nomeando para vocês as diferenças que existem entre eles. Tá bom, gente? Outra perguntinha que eu acho que foi feita. Rapidinho, gente. Outra perguntinha que foi feita. E quando utilizar, né? Qual a diferença das orações? Já mostrei para vocês. Quais os tempos verbais também. E agora, quando são utilizadas. Como o próprio tema já diz, orações condicionais. Então, elas servem para expressar uma condição. Quando eu quero, tipo assim, eu quero mostrar, eu quero expressar uma condição que não tem mais como eu voltar atrás e fazer. Porém, se eu tivesse tido como realizar naquele tempo, eu teria realizado. Então, automaticamente eu estou utilizando uma oração condicional. Eu dei uma condição para que aquela determinada coisa viesse a acontecer. Tá bom? Então, resumindo, a oração condicional 1, ela trabalha dois tempos verbais, na qual só tem só um verbo, não é um verbo auxiliar, um principal. Trabalha o pretérito imperfecto e trabalha a condicional simples. O segundo trabalha o pretérito plusquamperfecto, de subjuntivo, e a condicional, né, gente? Então, cada um tem seus dois tempos verbais. Lembrando que também, gente, só rapidinho, bem que anotações que eu fiz para vocês. As orações condicionais expressam condições, hipótese e subordinam orações principais. Como vocês sabem, trabalham com a frase, são frases subordinadas, orações subordinadas, porque trabalham, são dois verbos, então são duas partes da frase. Então, cada uma é subordinada à outra. Então, para que eu te ajudasse, eu teria que ter tido tempo. Então, uma depende da outra, é subordinada. Tá bom? Acho que era só isso mesmo sobre as orações condicionais. A dúvida que me perguntaram aqui, pessoal, foi sobre o modo imperativo, tá? Vocês sabem que é um tempo verbal que ele não é fácil. Ele tem e não tem problemas, dificuldades, tá bom? Então, ele é aquele assunto que ele exige de você uma cabeça, digamos assim, fria para aprender. Você tem que realmente estar a fim de aprender, porque vai ter regras, vai ter muitas informações na qual você tem que obter elas, para que você consiga responder questões com êxito. Aqui eu trouxe aqui eu trouxe imperativo, afirmativo e negativo, a comparação da mesma forma que eu trouxe lá na videoaula, no momento que eu expliquei esse assunto. Aqui, pessoal, só para que vocês vejam. Hoje eu quero que vocês analisem o imperativo, afirmativo e negativo ao mesmo tempo. Como vocês sabem, para trabalhar verbos, sempre eu tenho que observar as terminações verbais. Então, a primeira coisa para eu saber diferenciar quem é imperativo afirmativo para imperativo negativo, eu preciso fazer a comparação das terminações, porque aqui são verbos regulares. Então, o meu problema aqui é analisar as terminações, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês. Imperativo não trabalha a pessoa eu, ou seja, a pessoa de o não tem. Observa aqui que não tem a primeira pessoa, de o. Então, só tem a pessoa tu em diante, tá bom? Outra coisa, imperativo afirmativo, eu vou ter, a única diferença que eu vou ter no tu e no boçota. Tu, lembra que o tu do modo presente do subjuntivo, lembra que eu falei para vocês que o imperativo ele é muito parecido com o presente subjuntivo? Bastante. Inclusive, o negativo aqui é a cópia, só copiado. Tá bom? Se vocês quiserem entender o que eu tô querendo dizer, peguem o livro de vocês, observa lá o presente do subjuntivo,
ou um outro livro que venha a ter esse assunto, ou pesquise na internet e veja as terminações dos verbos, que vocês entendam o que eu estou falando. Então, quando eu trabalho imperativo negativo, eu trabalho a conjugação dos verbos no presente do subjuntivo. Quando eu trabalho aqui, ó, gente, é imperativo, imperativo, negativo. Aqui no afirmativo, a única diferença que vai ter para mim, na pessoa tu e na pessoa vosotros. As demais, ó, é exatamente igual ao presente do subjuntivo, que no caso é igual aqui o imperativo negativo. Tá bom? Então, nessa pessoa aqui, lembra, gente, que na pessoa tu termina com S, ó. Hablar, hables. Aqui termina com A. Então, ela muda. No vosotros, ad, ed, id. A gente sabe que não tem nenhum tempo verbal que trabalha com essa terminação. Então, primeira coisa, não tem a pessoa eu, que é Joe. Segunda coisa, imperativo, afirmativo, a pessoa tu e vosotros são diferentes, as demais são igual ao negativo. Então, é só observar as terminações, ver que essas duas pessoas são diferentes dessas, tá bom, gente? E aprender com essa conjugação. Outra coisa, como vocês já sabem, o modo presente do subjuntivo, quando o verbo termina em AR, conjuga com E. Observa que hablar termina em AR. Vem sempre com E, porque aqui é a cópia do presente subjuntivo. Quando vem com E, vai com A. Observa. E com I também vai com A. Tá bom? É outra regra. Tá até igual aqui, ó. Igual ao presente do subjuntivo. Então, são as regras básicas para se aprender o imperativo, afirmativo e negativo. Isso, verbos regulares. Tia, isso vale para o verbo ser, isso vale para o verbo tener? Não, não e não. Aqui é para os verbos regulares. Então, você já sabe como conjugar o imperativo no modo regular. Agora eu vou ver o próximo slide aqui, gente. Trabalha os verbos irregulares. Tá um pouco empasmado, mas acho que dá para entender. Os verbos irregulares têm suas particularidades. A primeira delas que eu quero destacar para vocês é a questão daqueles verbos que pertencem ao grupo go. Gente, não é complicado. Vão com paciência, que vocês vão entender o que eu quero passar para vocês. Então, esses verbos que pertencem a esse grupo, vou contar a história para vocês novamente. 8 verbos que no presente do indicativo, entenderam? Presente do indicativo, a primeira pessoa. Não sei se vocês lembram, quando conjuga o verbo tener, lá no presente do indicativo, lá no 6º ano, 7º ano, fica tengo, né não? O verbo, outro verbo, o verbo ir, o verbo venir, vengo, o verbo tener, tenho, salir, salgo, lembra? Então, esses verbos lá no presente do indicativo, lá no iniciozinho do fundamental, maior, né? Vocês viram esses verbos. Então, a primeira pessoa deles irão sofrer um processo considerado processo de apócope, que é quando perde. Então, ele perde letras, sílabas, entendeu? A palavra perde letras ou sílabas. Então, esses 8 verbos aqui, eles vão ter essa mudançazinha. Então, para que eles estejam adequados para a pessoa tu, aqui ó, tu irregular, eles terão que sofrer esse processo de apócope, que é a perda de letras ou sílabas. Então, o verbo ser aqui fica ser, o verbo ir fica ver, venir fica ven. Então, são verbos que foram cortados. Tener fica ten, que era tengo, fica ten. Salir fica sal. É só vocês aprender quais são os 8 verbos e quais são o que ele sofre, que no caso as perdas. Aqui era vengo, rapidinho. Aqui era tengo, aqui era salgo. Observe que mudaram. Por quê? Porque houve a perda da sílaba. O verbo a ser fica as, descer fica de, poner fica pon e oir fica oi. Certo, gente? Então, esses verbos aqui pertencem a esse grupo, certo? Que tem essas perdas. Outro caso aqui, gente, mostrou aqui um verbo que ele, como é um verbo irregular, gente, geralmente as mudanças estão no radical. Pensar. Aquela regrinha, troca o por IE. Ó. Pensar, tinha um ezinho aqui, então eu troquei o por IE. Então, pensa. Pensar. Então, pensa, pense, pensemos, pensar e pensa. Aqui tá no quê? No afirmativo.
Quando eu venho para o negativo, eu simplesmente copio o presente do subjuntivo, como você já sabe. Exatamente como aconteceu bem aqui nesse slide, ó. Só repetiu. Mesma coisa aqui. A única diferença que vai ter é essa mudançazinha de é para ié. Pensar, não tem um é, gente. Eu sei que a palavra não tá aqui do ladozinho, no infinitivo, mas pensar é um PE, né? Então, esse ezinho, ele é trocado por ié. É isso que aconteceu. E aí, você só observa depois a questão de alguns verbos que trocam. Por exemplo, trocar é por ié, trocar o por ué. São regras, entendeu? Então, o irregular basicamente é isso. É esses 8 verbos que vocês estão vendo aqui deste lado, que sofrem esse processo que eu expliquei, e esses outros que sofrem um pouquinho no radical. Então, é isso que vocês têm que aprender. Outra coisa. Esses verbos, na hora de ir numa frase, eles costumam os pronomes vir junto com o verbo, formando uma única palavra. Tá bom? Ó, observa aqui. Comelo. O verbo comer, conjugado, come. Lo seria o quê? O meu pronome. Comelo, cometelo. Se eu quero dizer que ele cometeu alguma coisa, digamos assim, ou no caso aqui ele comeu alguma coisa, esse telou aqui, gente, é porque esse verbo aqui, ele simplesmente está recebendo o objeto direto e indireto. Então, aqui eu tenho o indireto e o direto, tá bom? Junto com o verbo formando uma única palavra. Mas isso aqui não é tão necessário ainda, porque eu acredito que ele vai adentrar mais o assunto lá no ensino médio, tá bom? É que vocês vão adentrar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, foquem nas terminações, foquem nessas regrinhas que eu expliquei, tá bom? E outra coisa, só ressaltando, o modo imperativo, ele serve para dar ordem. Ó, aqui um exemplo da frase. Habla mais alto, fala mais alto. Tô dando uma ordem, né? Para a pessoa falar mais alto. Convidar. Venid a mi casa a las 9. Convidei. Vem na minha casa às 9. É um convite. Instruções. Gira à la derecha. Então, gira à direita. Eu quero dar uma explicação de como chegar a um determinado lugar. Aí eu vou falando, vira à esquerda, vira à direita, passa por tal lugar, depois da praça, vira a tal lado, enfim. Então, isso é uma instrução. E dar conselho, não fumes, é malo. Ou seja, eu estou dando conselho para a pessoa não fumar, porque isso faz mal para a saúde, né? Então, esses são os 4 que expressam o modo imperativo. Espero que eu tenha tirado um pouquinho mais as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Então, essas eram as dúvidas. Agora, eu quero partir com vocês para a questão das correções, tá bom? A primeira coisa, gente, que eu queria ver com vocês de correção, que a gente não viu ainda, foi as correções bem na página, que eu não me recordo de ter sido corrigido. Não me recordo, eu creio que não foi. A página, no modo, quando a gente estudou o imperativo, página 27, a gente não corrigiu a página 29, que é onde tem uma atividade. Eu não vou discutir muito ela, porque eu sei que vocês são grandinhos e sabem ler direitinho. Vou deixar o gabarito. Só para relembrar aqui, a primeira questãozinha, ela diz assim, no texto, aspectos com o tempo verbal empregado formando a ideia principal transmitida sugere que ele tem a função de. Então, o texto, a gente levando em conta os aspectos do verbo que está sendo empregado, que é esse assunto do modo imperativo. Então, vocês acham que qual é a função dele? Vocês vão marcar. A segunda questão, para completar, né, utilizando os verbos entre parênteses, conjugar no modo imperativo afirmativo. Então, bem simples também. A 3 também, que é o modo negativo, certo? E a 4 diz assim, levar um troço de episódio, fotografia Kiko, del programa mexicano Clavo del Ocho, e circula os verbos em imperativo que encontra. Então, vocês vão apenas circular os verbos que está no modo imperativo aqui nesse episódio, nessas falas aqui. Tá bom? Então, lá no finalzinho eu vou deixar para vocês o gabarito. Vocês corrigem essa página 29. Tá bom? Agora, vamos direto para a atividade do Google Drive, assim a gente finalizar a nossa aula. Tá bom, gente? Como eu estava falando para vocês, agora a atividade do Google Drive, já coloquei, pessoal, respondida. Vamos só discutir algumas dúvidas na atividade. E eu quero, gente, dar um conselho. Não sei se vocês
prefere dessa forma. Mas como vocês já devem saber, quando a gente retornar, né, depois da pandemia, com certeza a gente vai fazer uma maneira de avaliar uma prova, digamos assim. A gente não sabe, eu não estou aqui afirmando para vocês nada, mas foi conversado por alto. Então, assim, eu aconselho a vocês a salvar. Eu posso mandar, por exemplo, vocês me mandam mensagem que eu envio para vocês esse arquivo, vocês imprimam ou guardem no computador de vocês, certo? Para quando for no tempo da prova, vocês terem esse material para estudar. Até porque a gente não vai revisar tudo isso novamente. Tem até uma maneira para que vocês fiquem por dentro do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira questão, gente, é uma questão de interpretação de texto, que tem como temática espaços naturais madrilenos. Os espaços naturais de Madrid, né, gente? Esse textozinho vocês devem ter lido, com certeza, e ele pergunta o seguinte: segundo o texto, quais são as linhas principais de problemas madrilenos? Então, de acordo com o texto, quais são os problemas principais listados, né, lá de Madrid? Então, os problemas principais, gente, é a poluição, poluição industrial e urbana sobre os rios e a exposição urbanística. Então, esse é um dos principais problemas listados aí no texto, lá de Madrid. A segunda, educação técnico-profissional. É um texto também falando sobre esse assunto. Com certeza vocês devem ter lido. E ele pergunta assim: a leitura do texto permite concluir que... Então, de acordo com a leitura do texto, vocês marcaram o que aí, pessoal? Né? Coloquei, ó. A crescente necessidade de profissionais orientados de ocupações técnicas a se aumentar o interesse pela educação técnica profissionais. Então, o crescimento necessita de profissionais orientados com a ocupação técnica para aumentar o interesse na educação profissional, o técnico profissional. Tá certo? É isso do que se trata o texto. A terceira, pessoal, complete as frases quando lá perífras de futuro, que é o verbo ir mais a preposição a, e um verbo sempre no infinitivo. Então, basicamente, como na atividade você deve ter observado, né? Você tem um espaçozinho, vocês vão completar utilizando o verbo que está entre parênteses, só que colocando como perífrase, ou seja, tendo o verbo ir conjugado, a preposição acompanhando e o verbo da mesma forma que está entre parênteses, que no caso é no infinitivo. Então, eu tenho aqui a letra A, o verbo é rugar. La chica, ela. Então, o verbo ir para a terceira pessoa do singular fica vá. Então, la chica vá, repito que é a minha preposição e o meu verbo no infinitivo. Então, la chica vai lá rugar ao tênis. Então, a chica vai brincar, jogar de tênis, né, gente? Ao tênis, desculpem. B, tu e tu companheiro vão a estudar. Tu e teu companheiro. Então, é vocês. Por isso que eu coloquei vão aqui, ó, a estudar. Mis amigos e eu, meus amigos e eu, somos nós. Por isso que vamos a ver uma película. Los turistas vão a sacar, são eles, né? São os turistas. Vão a sacar fotos, ou seja, vão tirar fotos. Em viernes, Alejandro vai jogar futebol com seus companheiros de classe. Então, Alejandro é ele, por isso fica vá, que é o verbo ir. Vão jogar no futebol com seus companheiros de classe. A quarta questão, complete as frases utilizando preposições a e n. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu estiver falando sobre ir a algum lugar, determinado transporte, eu utilizo o n. Tá? Então, por isso sempre eu utilizo o n. As demais, eu utilizo o a. Ó, viajo trem por Europa. Então, viajo em trem. É um transporte por Europa. Sempre vou a pé. Sempre eu vou a pé. Então, por isso eu utilizo o a. Eu vou em quê? Bicicleta. Ao trabalho todos os dias. Bicicleta também, que é um transportezinho. Então, automaticamente eu também vou utilizar o em aqui. Viajar em trem também é um transporte. É muito cômodo e rápido.
montar a cavalo, inclusive no próprio conteúdo de explicação do livro, lá vem como exemplo a questão do cavalo, que utiliza o ar, tá bom? Lá tem, caso você... mas cavalo, eu vou de cavalo. Eu sei que não é uma forma de transporte de um animal, cara, de andar. Assim como eu andaria na bicicleta, eu andaria no cavalo. Vocês podem ficar com essa dúvida. Mas lá tem esse exemplo que utiliza o ar. Essa é uma grande experiência. Quinta questão. Põe os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo, com um dos assuntos que vocês estudaram. Tá bom? Inclusive, lá na explicação do imperativo é importante para vocês lembrarem. Então, aqui eu tenho os verbos e eu conjugo esses verbos no presente do subjuntivo. Esperamos que ele é específico. Esperamos. Se eu utilizo esperamos, porque são nós esperamos. Esperamos que ele é científico, mas a pessoa é o científico, né? Venga. A gente espera que o científico venha. Então, por isso que o venir aqui fica venga, porque é primeira pessoa. Ao congresso deste ano. É necessário que alguém, né, uma pessoa, haga experiência para que não se apongam a la ética. Por que é pongam? É experiência, são mais de uma. Apongam. Tá bom, pessoal? Ojalá, nós outros, então aqui já está especificado, né, qual é a pessoa, consigamos uma base ética. Gente, se você não estiver entendendo, esse aqui é um verbo irregular, esse também. Esse aqui são verbos regulares. Então, esses verbos aqui, eles estão seguindo aquelas terminações do presente do subjuntivo. Caso você não lembre, pega o livro e abra na página onde tem o assunto do subjuntivo. Que é onde tem esse assunto, vocês vão observar as terminações de cada... por exemplo, verbos regulares, as terminações, verbos irregulares também. E assim vocês vão entender por que está conjugado dessa maneira. Outra aqui. Na ciência e na ética, ruegam que estas experiências de clonação humana não sejam... Então, que essas experiências não sejam... Por isso, a terceira pessoa do plural. E assim com todos eles, tá, pessoal? Então, eu vou só aqui para que vocês vejam. Pausem o vídeo para você responder a atividade. Tá bom? Agora, sexta questão. Complete as frases com os verbos em oração condicional. Aqui vocês vão estar utilizando as orações condicional. Lembra que esse assunto aqui se refere à primeira ação condicional, não é a segunda. Lembra que foi explicado, inclusive, agora para tirar a dúvida de um dos alunos? Pois você aproveita a atividade para você entender também. Se Helena, o verbo é a ser, e se era, um curso de teatro seria uma boa atriz. Então, se a Helena fizesse um curso de teatro, ela seria uma boa atriz. Mas ela não fez. Então, não é realizável, não se realizou. Se tuviera tempo, haria um taller de teatro. Então, se tivesse tempo, eu faria, né, uma oficina de teatro. Pudieras ver uma ópera se te gostaria. Esse gênero teatral. Pudieras ver uma ópera se você gostasse desse gênero, mas você não gosta, né? Então, a gente não vai ver. Então, basicamente, vocês observarem as frases, elas retomam um assunto que poderia acontecer, mas por alguma razão não pode. Tá bom, pessoal? Mas observe que é presente. Se a Helena fizesse um curso, presente. Se ela fizesse. Tipo assim, agora, né? Da agora pra frente, se ela fizesse. Não é uma coisa lá do passado. Porque se refere às orações condicionais 1. Sétima questão. Relinhe as colunas para completar as frases. Aqui também é referente aos verbos. Agora não quer subir. Aqui. Referente aos verbos. Então, eu vou completar onde se completa melhor. Se tuviera mais dinheiro, se tivesse mais dinheiro, compraria muitas obras de arte. Observa aqui, ó, condicional simples e aqui o imperfeito. Se trabalháramos mais, teríamos menos tempo para viajar. E assim por diante, tá, pessoal? Vocês podem observar e ler e entender que se refere às orações condicionais 1. A oitava questão, ela trabalha, é uma receita do gazpacho, que é um prato espanhol, tipicamente da Espanha.
E aqui eu tenho verbos regulares. Regulares e irregulares, sim. Verbos. E vocês vão estar conjugando no modo imperativo. Tá bom? Forma dele imperativo entre parênteses. Então, vocês vão, ao ler, vocês vão saber qual pessoa conjugar cada um dos verbos. Então, aqui eu tenho os ingredientes desse prato, aqui em cima. E aqui eu tenho o modo de preparo, que é a preparação. O verbo echar, que coloca, né? Echa, primeira pessoa. Sim, só lembrando que aqui em cima já deixa clara a pessoa que você vai conjugar. Só voltando rapidinho aqui. Escreve a forma do imperativo que está em parênteses na persona tu. Então, todos os verbos serão conjugados na pessoa tu. Sempre vou conjugar no modo imperativo afirmativo, mas se tiver no negativo, digamos que tiver um nunca ou no, que expressam negação, aí eu simplesmente conjugo o verbo no negativo. Mas sempre na pessoa tu. Então tá bem simples essa questão. Vamos lá. Então, o verbo echar para tu fica echa. Então, echa el bol grande, los tomates, enfim. Ao verbo anadir, anade, passar, passa, quitar, quita, anade, anade, certo? Rectificar, rectifica, colocar, coloca e assim por diante, tá, pessoal? Então, todos na pessoa tu. Agora, a nona e última questão também trabalha o modo imperativo afirmativo. Só que esses verbos aqui, gente, são aqueles verbos lá que pertencem ao grupo Go, lembra? Ó, poner na pessoa tu. Lembra que eu disse que aqueles 8 verbos lá no início do vídeo, que eu estava explicando o modo imperativo, eu disse que esses 8 verbos sofreram essa mudança. Na pessoa tu, eles iam estar de forma abreviada, ou seja, de forma apocopada, que é quando ele perde sílabas ou letra. O verbo poner, a pessoa tu fica pon. Venir, aí vem, aqui também. A ser também. Aí diga-lhe, aqui eu estou utilizando um objeto direto, indireto, aliás. E o verbo ser também e tener. Só não sofreu o tener, pessoal, porque tá austero aqui a pessoa. Certo? Como tá austero, aí fica tenga mesmo. Se tivesse tu, ficava ten. Você lembra lá do vídeo? Tá certo? Pessoal, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, vocês vejam esse vídeo com o livro, com o material, comparem. Se quiser o arquivo, esse PDF que eu criei da atividade de vocês respondida, eu mando, que vocês imprimem, guardem o material, estudem, tá bom? Porque a gente vai precisar desse conteúdo, ou seja, que vocês saibam ele para as provas que a gente for fazer quando voltar às aulas. E com certeza ainda será bem explicado e a forma que será trabalhada. Mas é importante que vocês estejam preparados, tá bom? Por isso, um abraço e ótimos estudos.